Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa tarde, olá a todos. Mais uma vez, Adam aqui, meio ao nosso canal. Pensemos a respeito. Produção de conteúdo voltado para a advocacia, conhecimento de modo geral, assessoria para os demais fins aí, a qual todos que já nos acompanham conhecem. Então assim, pessoal, hoje nós vamos dar um bizu, né? Um insight aí, uma expertise voltada para aqueles que, por exemplo, administram ou possuem uma série de imóveis que eles alugam para fins residenciais ou então não residenciais, que em regra se dá para comércio de modo geral, que mora em cidades que, por exemplo, sejam capitais ou então cidades satélites, até mesmo no interior, que possuem, por exemplo, imóveis que aluguem, seja para residência, seja para lojas de modo geral. E principalmente no que tange a loja, no que pese não necessariamente estar restrito à atividade comercial, podendo se dar para os demais fins. Muitas das vezes o indivíduo ele não cumpre a obrigação locatícia com o fim de pagar no dia, né? Você bota para vencer no dia 5, você bota para vencer no dia 10, nos termos do contrato de locação, e o rapaz vira para você e fala: fulano, te manda aquele zap, né? E fala: pô, fulano, hoje tá complicado, tem como botar pro dia 10? Aí você fala: tá tranquilo, bota pro dia 10, né? Tua conta tá vencendo no dia 5, mas bota pro dia 10, não tem problema. Aí chega no dia 10, tomando aquele zap: e aí, fulano? Tá podendo falar? Ah, entenda. Aí ele não responde nada, né? Aí você: poxa, esse cara tá complicado, ele não tá querendo pagar. Aí você pensa: pô, será que eu vou manter o aluguel? Não sei se não tá atrasando, tem um papo daqueles 5 dias ainda, né? Que todo mundo bota no contrato, enfim. Aí ele manda pra você depois de 2 dias: ah, fulano, tô pagando. Bom, ele é malandro, ele bota o depósito e não fala nada não, entendeu? Ah, fulano, já depositei. Aí você: ah, obrigado. E sem juros, sem correção. A conta de luz que você deixou de pagar, ou então a conta que você estava contando com esse dinheiro, porque é uma receita de renda fixa, ele venceu, você deu o jeito, pagou, eventualmente até se utilizou de linha de crédito especial, como LIS, já junto à sua conta bancária, que está incidido em juros, está incidido correção monetária, mas o dito cujo, já com esse hábito que nós temos do comércio e da atividade financeira do dia a dia que nós temos aqui no mundo em que vivemos, chamado Brasil, seja aqui no Sudeste, Rio de Janeiro e tantos outros lugares aí Brasil afora, infelizmente sabemos que essa é a realidade. Então assim, pessoal, hoje o vídeo é bem sucinto, bem específico nesse ponto, com foco nas pessoas que administram imóveis, né? E para não ficarem dependendo apenas dessa questão obrigacional e de depósitos bancários, é só amarrar, ou então nem precisa amarrar, porque se tornar a prática reiterada útil como hábito, ela para os demais fins já se torna uma fonte do direito para essas questões, considerando os hábitos locais, né, nos termos da legislação vigente, bem como também nada prejudica, ao contrário, até facilita se você começar a prever na oportunidade. Você, ao invés de se utilizar do pagamento exclusivamente por depósito bancário, que para nós a princípio é muito conveniente, se o indivíduo atrasar o depósito bancário, é só dar uma passadinha, entendeu? Ou então até mesmo já preenchendo, enviando por e-mail, sem prejuízo de depois eventualmente ter que obter a autenticação respectiva, nem que seja para fins de eventual ação monitória, mas você já consegue deixar tudo amarradinho, no sentido de que se utilizar da nota promissória, pessoal. Nota promissória é título de crédito com promessa de pagamento, em que pese admitir a possibilidade de pagamento à vista, mas é consagrado o entendimento de se tratar de promessa de pagamento, ele pode ou não vir a ser vinculado, em regra ele não é vinculado, bastando apenas a sua autonomia para efeitos cambiários. E o que ocorre, gente? Vamos lá, para que fique bem evidente o entendimento. Título de crédito, ou ele vai gerar o compromisso do subscritor, ou seja, aquele que está escrevendo o que está devendo para quem, e esse que está escrevendo que está devendo algo para alguém, ele vai se comprometer com um dado vencimento, atendendo os rigores legais que nós já estamos vendo, vislumbrando, já devidamente explicado no material que nós temos aqui disponível, tá? Para esses fins.
ele simplesmente vai botar sua assinatura embaixo e acima só vai preencher os campos básicos e dizendo, olha, pagarei a fulano de tal, na data tal, tanto, posto sempre por escrito, posto sempre, né, escrito para os demais fins aí, descrevendo todos os valores, colocando a praça. O que é a praça? A praça é o local onde vai ser feito o pagamento, ok? É o município. Quem é o emitente? O emitente aqui na oportunidade é o devedor. Quem está emitindo a nota promissória, na verdade, é quem vai se comprometer em pagar a nota promissória. Entendeu? E o título de crédito, de modo geral, funciona assim. Ou o indivíduo ele vai pôr por escrito, no título respectivo, como no caso da nota promissória, que ele é devedor e vai pagar tal quantia para quem esteja devendo, ok? E essa relação é apenas de quem esteja devendo para quem vai ser beneficiário dessa dívida, na condição de credor. Ou então, que é uma relação dualista, uma relação bidimensional, é uma relação que só envolve dois sujeitos, né? Aquele que está devendo para aquele que tem que receber. Ou então, como é característico mais, né, do segmento comercial, que é dinâmico e precisa de subrogações, assunções de dívidas para manter a continuidade da atividade o mais apropriado possível, o indivíduo ele pode ter a dívida com alguém, a qual a esse alguém, mediante ao fato dele aceitar essa ideia que ele vai dar, dizer a outrem que esse alguém que está devendo a esse quem, esse alguém vai aceitar essa dívida a ser paga ao outrem. E assim, esse quem que estava inicialmente devendo para esse outrem, mas que estava com um crédito desse alguém, esse alguém vai pagar essa dívida de quem a outrem. E tudo vai ficar certo. Isso é característico da letra de câmbio, dentre outros títulos que nós temos. Algo mais complexo, passível de objeto de outros esclarecimentos, que podemos dar aqui em meio ao nosso canal. Agora, o ideal aqui são para situações simples, as quais retratei de início. Aquele que tem um imóvel alugado e o locador, na oportunidade, o locador não, no caso o locatário, principalmente até mesmo quando se tratar de comércio. Comércios, sabemos como as coisas estão em função dessas medidas de restrição judicial, as coisas não estão fáceis. Mas você também que vive da renda fixa dessas locações não pode também ficar a ver navios. Por que se utilizar mais do título de crédito, especificamente no que diga respeito à simplicidade da nota promissória, e não ficar dependendo na oportunidade só de depósito bancário? Porque, por exemplo, o comerciante, hoje em dia, ele precisa da maquininha, né, o PagSeguro, seja lá qual for a marca. Essa maquininha, ele tendo essa maquininha, ele emite nota, e essa nota ele precisa declarar renda, porque ele precisa declarar o imposto de renda, e declarando o imposto de renda, ele precisa também estar regular com os demais tributos que incidem na atividade dele, especialmente ICMS, ISS, tanto para fins regionais como locais, estaduais ou municipais, respectivamente. E existe um regime unificado favorável para o microempreendedor ou a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, a depender dos requisitos legais para tanto, que é o Simples Nacional. E esse Simples Nacional, ele por meio de convênio, junto à Receita Federal e aos demais órgãos fazendários, tanto estaduais como municipais, ele implementa as notas fiscais eletrônicas, que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a nota fiscal carioca, como desde o início, com o programa piloto nacional à época, fora a nota fiscal paulista, para implementar não só a identificação dos sujeitos das obrigações tributárias respectivas, mas também seus respectivos créditos, a título de sucessão tributária retrospectiva ou progressiva, e com isso identificar não necessariamente apenas o sujeito passivo, mas quem seja o responsável do crédito em questão, e com isso também saber quem é o consumidor final do mesmo, para implementar outras obrigações legais finais de você declarar, no âmbito da tua receita e da nota fiscal respectiva, quanto de dedução de tributo fora feito no meio da compra, tanto para aquisição de algum dado bem ou serviço. E tudo isso é mediado pelo Simples Nacional. Em integração com o convênio das demais informações a serem trocadas
por meio dos órgãos fazendários da própria Receita Federal respectiva, e com isso o locupletamento e a regularidade dos demais tributos envolvidos, desde o imposto de renda, o ISS, como o ICMS também, sem prejuízo de outras contribuições de natureza especial. Então o que acontece? O comerciante que tem a maquininha, e necessariamente, em regra pelo menos, ele precisa ter o CNPJ, que em regra não vai ser ele não, mas vai ser uma sociedade limitada, ele precisa estar regular no Simples Nacional. E o Simples Nacional tem uma grande questão. O Simples Nacional define também, por prática, a regularidade fiscal e, consequentemente, a regularidade da atividade bancária, da conta de banco que o teu locatário, comerciante, deve ter. E o que ocorre? Essa regularidade bancária que decorre dessa regularidade fiscal, se ele emitir uma nota promissória e não fizer o pagamento à vista, você leva a protesto. Levando a protesto, na oportunidade, meu amigo, o protesto batendo no nome da pessoa ou no nome da empresa, e isso basta você se informar melhor a respeito em qual do nome, seja CPF ou CNPJ, que o indivíduo esteja realizando as suas atividades, as atividades bancárias do indivíduo cessam enquanto o protesto estiver ativo no respectivo cartório de notas. Prestem atenção, isso sendo... E um simples protesto, tá? É como se fosse uma negativação. Se ele ficar te devendo como locatário, você não pode negativá-lo no SPC e no Serasa. Só se você tiver aquele serviço, Serasa Experience, é caro, nem todo mundo tem isso, entendeu? Mas se você tiver em mãos da nota promissória, você já pode levar para efeitos de protesto no cartório respectivo. Assim sendo feito, toda a vida bancária do teu locatário, em regra principalmente comerciante, vai travar, ele vai perder o LIS vai suspender, ele vai perder a linha de crédito pré-aprovada que ele tem. Tu acha mesmo que ele não vai ficar obrigado a regularizar a nota promissória em questão? Isso sem prejuízo do fato que a nota promissória já se trata de um título executivo extrajudicial, que tem certeza jurídica para os demais fins legais à luz do próprio Código de Processo Civil vigente, sem prejuízo de todas essas outras prerrogativas legais que facilitam a dinâmica da atividade não só comercial, mas da própria atividade sua, que vive de uma renda fixa de imóveis que vem alugar. Facilita muito a sua vida fazer isso, ok? Fica mais uma vez essa dica, já em reiteração a outros vídeos que já comentamos a respeito, tá? Como produção de conteúdo nosso aqui. Maiores detalhes, como vocês podem ver nesse material, o material não é nem nosso propriamente dito, é vídeo grátis aí para um dos nossos associados. Dentro do possível e sendo interesse de vocês, é só entrar em contato com os nossos canais, tá? Para saber de maiores informações a respeito. De toda sorte já fica aí a nossa dica. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.